Vamos, irmãos, fazer a leitura de Mateus capítulo 15, 21 a 28. Eu pedi para projetar a leitura para que leiamos juntos, né? Porque em casa não fica muito fácil às vezes ler, tem que pegar a Bíblia e às vezes, dependendo do movimento, os irmãos nem sempre conseguem acompanhar a leitura textual, que serve como base da mensagem, que tem como tema lições de uma gentia. Hoje pela manhã nós tivemos um culto sob a direção de irmãs da igreja, por ocasião ainda em celebração de certo dia ao Dia Internacional da Mulher, mas também ao dia da denominação, em que se celebra domingo, que se lembra das esposas dos pastores. E nós tivemos uma programação aqui muito bonita, com as mulheres somente tomando parte. A pregadora foi a irmã Renata Mota, que trouxe uma mensagem, irmãos, abençoadora. E ao final da mensagem ela falou de mulheres empoderadas pelo Espírito Santo, e uma delas é a mulher que eu vou usar agora como principal personagem, não é? Depois de Jesus, obviamente, da nossa reflexão. Então vamos ler juntos o texto que está colocado diante de nós. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Que Deus, irmãos, abençoe a sua palavra lida em nossas mentes e corações, e que o seu Santo Espírito nos conduza nesta nossa reflexão. Após ter tido mais uma de suas divergências com os escribas e fariseus, Jesus parte para Tiro e Sidom, cidades da então Fenícia, ligada à província, naquela época, ligada à província romana da Síria, que cobria o que hoje chamamos de Líbano e Síria, principalmente o Líbano. Eram cidades fora da Judéia, de população de maioria gentia, não judia, portanto, mas nas quais habitavam judeus, aos quais o Senhor Jesus queria alcançar. Nesse contexto, sai tentando alcançá-lo uma mulher daquela região, uma não judia, implorando a ele, Jesus, a libertação da sua filha, então endemoniada. A mulher é racialmente identificada como uma cananeia, segundo a classificação dos judeus. Porque o que está escrito no primeiro capítulo do livro dos Juízes, do Antigo Testamento, portanto, a partir do versículo 3 os povos da Fenícia eram chamados de cananeus. E conquanto nesses dias de Jesus, os fenícios de então nada tem mais a ver com os cananeus, para os judeus, os habitantes nativos dessa região ainda são chamados de cananeus. A ideia do Evangelho de Mateus foi deixar claro que esta mulher era uma gentia. Marcos preferiu afirmar que ela era grega, ou seja, estrangeira, da raça sírio-fenícia, diríamos hoje sírio-libanesa. Os evangelhos não lhe deram um nome, mas a tradição a chama de Justa e a sua filha oprimida, Berenice. São relatos da tradição que nem sempre podem ser confirmados pela história. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta maneira de tratar Jesus dá a alguns intérpretes da Bíblia
a ideia de que esta mulher é uma prosélita, isto é, uma não-judia que se convertera ao judaísmo e que, como os judeus, esperava o Messias, chamado pelos judeus de o filho de Davi. Mas o destaque da mulher como cananeia ou sírio-fenícia, sem qualquer menção dela ser uma prosélita, afasta para a maior parte dos intérpretes essa possibilidade, a dela ser uma não-judia, mas convertida ao judaísmo. O que então ocorria é que ela, assim como os habitantes de Tiro e Sidom, notadamente os judeus que nessas cidades moravam, já tinham ouvido falar de Jesus. A fama do pregador andarilho que fazia milagres e que estava pondo em xeque a autoridade das principais autoridades religiosas dos judeus, então já chegara àquela região e chegara desta forma aos ouvidos desta mulher desesperada com a situação da sua filha. Quando ela ouve falar que o tal pregador judeu está em sua região, acontece nela o que só o Espírito Santo de Deus pode explicar. Ela se enche da certeza de que o que falam desse Jesus é verdade. Não, ela nunca havia visto esse judeu, ela nunca ouvira esse judeu, mas no seu desespero de mãe, ela se enche da convicção de que nele Jesus está a solução para a miséria que atormenta a sua filha e desta forma atormenta a ela também. Então, porque ela já ouviu os judeus dizerem que há entre eles, os judeus, os que acreditam que esse Jesus é o Messias, o filho de Davi, o que está causando alvoroço entre eles, porque os seus guias religiosos chamam esse Jesus de blasfemador, de transgressor da lei de Deus, o que eles chamavam, né? Ou chamam de lei de Deus. Ela, assumindo razões que a própria razão desconhece em termos humanos, assume na sua alma de gentia a convicção de que esse Jesus que ela desconhece, pois só ouvira falar dele de forma polêmica, ela assume que ele é o tal filho de Davi, esperado pelos judeus. Cansada dos magos, dos operadores de milagres, dos curadores ou curandeiros, sai atrás dele Jesus, porque sabe que ele está passando onde ela pode alcançá-lo, para então expor a ele a sua miséria. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Não chama de Jesus, mas de Senhor, entendendo que há uma distância entre ele e ela. Mas, ó decepção, ele não lhe responde. Ao contrário, parece ignorar-lhe e continua a caminhar. A mulher, então, não desiste, resolve gritar e agora mais alto, renovando o seu pedido desesperado. E a insistência é tal que os próprios apóstolos pedem a Jesus para que a mande embora. Eles mesmos percebem que não têm condições para isso. Somente alguém podia fazer isso, era Jesus, como a sua autoridade. E aí, meus amados e amadas, como que parecendo querer justificar a sua atitude, a princípio impensável, vindo da parte dele, porque os que o seguem sempre testemunharam a sua compaixão pelos sofredores, ele diz àquela mulher desesperada: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Em outras palavras, você não faz parte do povo de Israel. Eu não fui enviado para você. À primeira vista, meus amados, uma atitude incompreensível, inexorável, inflexível, mas com certeza não está fora do controle e dos propósitos de Jesus. Mas a mulher insiste e consegue alcançá-lo, pois percebe que não pode deixar que nada ou ninguém a impeça de chegar até ele. E ao conseguir fazer isto, cai de joelhos. Mateus, sem dúvida, testemunha ocular deste fato, fala que ela o adora. Ela está convicta, sem saber explicar, que naquele judeu que parece rejeitá-la,
o tal Deus que os judeus dizem ser o único, está nele, agora, diante dela. Por isso ela o adora e lhe pede de novo: Senhor, ajuda-me. Não esconde, porque não pode, que a miséria da filha se tornara também na sua miséria. Por isso ela diz: ajuda-me, Senhor. Ajudá-la, socorrê-la, era ajudar a filha. Socorrer a filha era então ajudar a mãe. Mas como se estivesse insensível àquela alma desesperada, Jesus insiste: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu vim para os judeus. Os gentios, como os judeus dizem, são cachorros. E não é certo tirar o pão que é deles para dar aos cachorrinhos ou aos cachorros. Se nos lembrarmos, irmãos, que em Mateus 15, 2, nós temos anotado que Jesus, contrariava o legalismo judaico, pois não era ortodoxo no tocante ao lavar das mãos antes das refeições. Isto é, Jesus não lavava as mãos da maneira como o ritual judaico exigia e que era uma maneira complicada. Se nos lembrarmos que de forma ainda mais grave, Jesus tocava nos leprosos, o exemplo maior de imundície, poderíamos dizer, então há de se fazer a pergunta: por que aparentemente Jesus repete com as suas palavras a prática judaica de considerar os não-judeus como cães, como cachorros, animais imundos para os judeus? Até hoje, os judeus ortodoxos não admitem cachorros dentro de casa. Há muçulmanos que chamam os que não seguem a sua religião, inclusive os cristãos, de cães. Mesmo os cristãos primitivos, no contexto judaico, chamavam os perdidos de cães. Está lá em Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães. Isso tem a ver, meus amados, com o fato de que, mesmo já sendo por outros povos do mundo um dos primeiros animais domesticados, os cães nesta época de Jesus no Oriente são vistos quase sempre como animais selvagens, não domésticos. A ligação dos mesmos com os lobos, os cachorros são da subespécie do lobo, os fazem ser vistos então como meio selvagens. São comuns as referências sobre cães que, sendo tratados como domésticos, mordem o próprio dono e por isso se tornam no símbolo daqueles que traem, porque mordem as mãos daqueles que os alimentam. Os cães nesta época são muito conhecidos como comedores de carne humana. Lembram-se da Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, verso 23, contando que a rainha Jezabel, ao cair do alpendre do palácio, foi comida pelos cães, praticamente quase que antes de chegar ao chão? Conhecido por isto, os cães são então vistos como símbolos das práticas imundas dos falsos cristãos. Por isso, Paulo, quando for se referir aos falsos cristãos, alertará: cuidado com os cães, ou guardai-vos dos cães. Filipenses 3:2. Tudo isso porque, como eu disse, na maior parte das vezes, os cães são nesta região vistos como animais selvagens. Mas neste relato nós temos a demonstração de que já havia os que pegavam os filhotes de cães, os cachorrinhos, para domesticá-los. Por isso a mulher fala dos filhotes que ficam ao redor ou na parte de baixo da mesa. Nesses tempos as mesas não são altas como são as nossas, são baixinhas, pois as pessoas se sentam no chão para comer. Mas porque algumas dessas mesas podem ter um espaço não muito alto debaixo delas, Marcos, que não está presente a este encontro, ou o encontro com a mulher cananeia, da mulher cananeia com Jesus, poderá entender que a mulher diz debaixo da mesa. Daí haver os que acreditam que a mulher realmente pode estar dizendo na parte de baixo da mesa, mas não embaixo. Mas obviamente isso não invalida o que está acontecendo. Aí então os que pegam os cachorrinhos para que eles possam crescer domesticados. E quando a mulher fala sobre ter os filhotes em casa, fala de uma forma que ela sabe que Jesus sabe disto. Então, os que têm seus cachorros, fiquem tranquilos, porque ter cachorro hoje não tem nada a ver
com o que acontecia no passado e em partes do Oriente. Quando eu estive na África do Sul, eu vi em várias casas placas dizendo cobras soltas no quintal. Muitas pessoas lá criam cobras, como os cristãos, que inclusive os cristãos fazem isso. Eles soltam as cobras à noite no quintal para fazer o trabalho dos cachorros, para espantar ladrões. Então a polícia obriga só a botar a placa, avisa que tem cobra no quintal. Ninguém se arrisca a pular o muro, porque cobra se esconde muito fácil, né? E para ser surpreendido por uma delas não custa nada. Estive com um pastor, inclusive, que estava pastoreando, um pastor brasileiro, que estava pastoreando uma congregação lá, e brincando disse, eu estou esse mês com uma tarefa muito complicada. Uma família da minha igreja viajou e pediu que eu tomasse conta das cobras. E ele tem umas 5 ou 6 cobras. E eu falei, pastor, o que você faz? Eu tenho que levar rato vivo para elas todos os dias. Tem que arrumar rato, mas tem mercados aqui que vende ratos. Para isso, é o jeito de fazer. Bem, irmãos, eu tenho dificuldades, viu, de achar isso uma coisa aceitável, normal. Eu tenho. Mas já que a nossa Bíblia, ao nos falar sobre os tempos da eterna paz de Deus, diz que uma das características desses tempos da paz de Deus será a do bebê, a do nenê, brincar com as cobras, sem que essas lhes façam mal. Isaías 11:8, eu prefiro então não falar muito sobre isso, porque vou ficar complicado. A verdade é que na sua insistência, com a sua santa importunação, a mulher chamada cananeia, ou sírio-fenícia, nos fala sobre a importância de considerar Jesus da maneira como ele tem de ser considerado. De uma forma radical, para que nossas vidas então também possam ser alteradas de forma radical. O Senhor Jesus tem de ser alguém com o total direito sobre nós, com o direito até de nos tratar da maneira que Ele acha que pode e vai nos tratar. Claro, o Senhor Jesus sabe o que está fazendo quando trata esta mulher cananeia da forma como faz, aparentemente usando a mesma prática equivocada dos judeus em colocar os não-judeus na situação de cachorros. Ele sabe que será por causa dele que todas as famílias da terra serão abençoadas, e isso inclui a família desta mulher. Ele estava lá em Deus, na pessoa do Filho, quando Deus, na pessoa do Pai, disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:13. Ele sabe qual será o comportamento dela. Não porque ele é Deus e como Deus pode saber das coisas antes delas acontecerem. Sim, nesse texto ele está entre nós como realmente sendo Deus, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, mas porque é também um ser humano e não faz de conta de ser humano, ele então está vivendo nesta terra como um ser humano judeu, agindo como Deus nas ocasiões nas quais isso se torna inevitável, conforme explicará o oráculo de Deus ao ensinar sobre ele Jesus, dizendo, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2:6 e 7. Para lembrarmos, ele, por exemplo, age como Deus quando multiplica os pães e os peixes. Mateus 14:7, por exemplo. Quando diz para Pedro pescar o peixe que tinha na boca a moeda com a qual se pagaria um dos impostos do templo. Mateus 17:24 e 27. Quando anda por sobre as águas e faz cessar a tempestade. Marcos 6:49 a 51. Quando declara à mulher que lhe unge os pés, os teus pecados estão perdoados. Lucas 7:48. Quando afirma a mulher de Samaria, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4:14. Quando declara a Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. João 12:45. Quando afirma, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai, senão por mim, João 14:6, quando diz eu lhes dou a vida eterna,
quando declara, eu sou a ressurreição e a vida, João 11:25, e quando na cruz, conforme disse o oráculo de Deus, Deus nele, Jesus, estava reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios 5:19. Mas é sendo e agindo, irmãos, como um ser humano, que ele é o ser humano que cumpre toda a finalidade de Deus ao criar a raça humana, pois ele voluntariamente está vivendo e viverá até subir aos céus, experimentando de maneira inigualável e de forma mais profunda e perfeita a comunhão com Deus. Então é agindo como um ser humano que ele percebe que pela forma como aquela mulher o está buscando, ela é o tipo de ser humano que pode ouvir dele, Jesus, o que vai ouvir. Ouvirá sem se dar por ofendida. Ouvirá sem se irritar. Para, ao contrário, se conformar com o que estiver ouvindo e argumentar com eloquência, como argumentará, passando aos que estão testemunhando este encontro e a nós, lições extraordinárias e essenciais sobre o relacionamento realmente curador, salvador e redentor com Ele, o Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor, ela diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em outras palavras, Senhor, próximos à mesa do dono da casa, os cachorrinhos têm o seu lugar, o que então lhes dá também o direito às migalhas que caem geralmente dos pratos das crianças da casa, dos pratos dos filhinhos para as bocas dos cachorrinhos. Então, Senhor, mesmo que seja a minha filha não mais que uma cachorrinha, mas que o Senhor conceda a ela o que para o Senhor não passa de uma insignificante migalha, só que ela, Senhor, para mim é algo de imenso valor. Faz-se necessário, meus amados, que isso aconteça para que os judeus que se consideram filhos de Deus, considerando os não-judeus como cães, é preciso que isto aconteça para que os judeus percebam que estão menosprezando o banquete da graça de Deus que está diante deles e eles não estão querendo, que é Jesus Cristo. Ecoa então nas atitudes desta mulher o que já estava na Septuaginta, usada por Jesus, mas que Tiago perpetuará para os cristãos ao escrever: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4,6. Uns 6 meses depois deste encontro, Jesus afirmará naturalmente, tendo em sua mente este encontro passado nas regiões de Tiro e Sidom, pois todo que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Lucas 14:11. Mas já neste momento, o Senhor Jesus afirma sobre esta mulher: mulher, grande é a sua fé. Se ele, Jesus, dirá meses depois aos discípulos que eles tinham uma fé pequena, assim como também dirá, se vocês tiverem a fé como um pequenino grão de mostarda, então vocês dirão a este monte, desloque-se daqui para lá, e ele se deslocará. Mateus 17:20, antes de dizer isso aos seus discípulos, todos judeus, ele diz agora a esta mulher estrangeira, a esta mulher gentia: mulher, grande, não é pequena, grande é a sua fé. Ele timbra seu verbo em realçar a fé desta mulher aflita e faz a declaração que esta mulher está buscando com toda a intensidade da alma: seja feito como você quer. E Mateus nos diz que naquele mesmo instante a sua filha foi curada. A opressão maligna já não mais está acontecendo sobre a filha desta mulher a esta altura, e assim não mais sobre ela, também oprimida pelas ações demoníacas. Ao ter a sua filha se tornado possessa, esta mãe não teve mais paz, não teve mais sossego, perdeu o rumo, formas também usadas pelos agentes do maligno para atormentar as pessoas. Muitas vezes, irmãos, quando os nossos se tornam instrumentos de Satanás, Satanás se aproveita disso para tirar nossa paz, para tirar o nosso sossego, para nos fazer
perder o rumo. E então vem esta lição desta mulher até nós, para nos ensinar que atitudes então devemos tomar em relação a Jesus Cristo. Torna-se esta mulher estrangeira num edificante exemplo para nós, se quisermos ter grandes vitórias no combate nos combates espirituais contra Satanás, contra o mundo, contra a carne, contra a perdição eterna. A admitir, a aceitar de fato, de coração, o controle total do Senhor Jesus sobre nossa história, sobre nossa vida, sobre o nosso dia a dia. É isto que está fazendo esta mulher. Se é isto que o Senhor acha que eu sou, Senhor, não mais do que uma cachorra, então que seja, desde que o Senhor transforme a minha vida, desde que o Senhor mude a minha história. Meus amados e amadas, ela é uma mulher que vive num contexto pagão, no qual os chamados deuses oprimem as pessoas, segundo o humor que tem. Não, ela não poderá acompanhar Jesus passando para as terras de Israel, e por isto ela não ouvirá o que um pouco depois Jesus vai dizer aos seus discípulos: não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Lucas 12, 32. Ela não ouvirá o Senhor Jesus dizendo que os que o seguem são ovelhas e não cachorros. São ovelhas dele, o bom pastor, herdeiros por causa dele do reino de Deus. Verdade, ela não ouvirá isto. Mas eu tenho certeza absoluta de que, voltando para casa, para rever a filha, que ela sabe que está liberta diante do que Jesus falou, que está curada, ela não se sente mais em absoluto como uma cachorra, no sentido pejorativo da palavra. Mesmo que os judeus religiosos da sua região, em seus extremos, continuarão colocando essa mulher no nível dos cachorros. Ela se sabe agora parte do povo do Messias de Deus. Ela se sabe agora valiosa para Deus, tão valiosa, que pôde ter aquele encontro com ele, Jesus, para nunca mais ser a mesma pessoa e para ouvir desse Jesus, autor e consumador da fé, esta afirmação: grande é a sua fé, mulher. Ela hoje está no paraíso de Deus, junto ao Senhor Jesus, aguardando o dia da ressurreição, quando com todos os que fizeram e fazem de Jesus seu Senhor e Salvador absoluto, resplandecerão, como diz o próprio Jesus, como o sol. Mateus 13, 43. Você é uma mulher pagã, gentia, pecadora. Era isso que ela ouvia dos equivocados religiosos judeus, que não tinham recebido Jesus. E quando ela chegou diante dele, Jesus, ela aceitou ser isto mesmo, pecadora, mas reconhecendo em Jesus aquele que pode mudar a sua história, creu que ele é o Messias, que ele era o Messias que os judeus diziam que haveria de vir para mudar a vida dos seres humanos, e aí mudou a sua. E todos os que se reconhecendo pecadores, recebem o perdão de Jesus Cristo, tornam-se em sua propriedade exclusiva e passam a ser o que o apóstolo Pedro chama os que recebem este senhorio de Jesus Cristo, total e completo. Pode perceber então a mudança que ocorre nas nossas vidas por causa de Jesus, porque aí nós somos o que Pedro diz: vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2, 9. Com certeza, meus queridos irmãos e irmãs, esta mulher se tornou uma anunciadora da graça de Deus, do Jesus que ela conheceu por não muito tempo, mas que foi o suficiente para transformar totalmente a sua vida, porque ela aceitou colocar Jesus no lugar que ele deve estar. Nós sabemos muito bem, não é? Que não é assim que Jesus trata, que não humilha, que não faz esse tipo de acepção de pessoas com ninguém. Agora podemos entender por que ele fez aquilo com esta mulher. Precisava passar isso
para aqueles que o estavam recebendo em Tiro e Sidom, e eram judeus, que como judeus se consideravam filhos de Deus, e os demais então cães imundos, sujos, etc., porque é assim que eles viviam, mostrando o quanto eles estavam equivocados, e mostrando também que mesmo não tendo vindo a princípio, né, para aqueles que não pertenciam ao povo de Israel, já no início, tinha tudo a ver o que ele era e o que estava fazendo com o que foi dito a Abraão: em ti, na tua descendência, serão felizes, abençoadas todas as famílias da terra, porque Deus estava dizendo a Abraão quem viria dele, aquele Jesus que estava naquele momento em Tiro e Sidom. Até onde, meus amados irmãos, até onde, meu amigo e amiga, ao alcance da nossa palavra, até onde está a minha e a sua disposição de centralizar Jesus na nossa vida? Entenderam a forma absoluta como aquela mulher aceitou Jesus Cristo? O senhor quer me chamar de cachorra? Pois pode chamar, eu aceito isso, desde que o senhor transforme a minha vida. Mexa naquilo que está destruindo a minha existência, e eu sei que o Senhor pode fazer. Se há alguém que pode, é o Senhor. Então, não tem importância, me trate, me chame do que o Senhor quiser, desde que o Senhor tenha piedade de mim, misericórdia de mim. Com certeza depois ela vai ter tempo de pensar na sua casa e ver como foi aquilo feito intencionalmente, porque Jesus sabia até onde ia a necessidade dela. Meus queridos, a lição também que a gente pode tirar é esta: ninguém pode ser salvo, ninguém pode corrigir a sua vida, ninguém pode ser transformado na sua história e na sua existência, se não estiver disposto realmente a se colocar sob o senhorio absoluto de Jesus. O radicalismo de Jesus por um lado, e eu diria o radicalismo daquela mulher por outro, em aceitar ser tratada como foi, nos ensina isto. É este o relacionamento que eu e você precisamos ter com Jesus Cristo, ou não seremos salvos, ou não obteremos na vida o sentido da vida que Ele quer dar. Hoje nós sabemos que não precisamos, né, ter esse tipo de temor, que o Senhor jamais nos tratará como não preciosos, não como ovelhas. É assim que Ele nos trata, mesmo quando estamos em erros. Mas é preciso entender que naquele contexto, aquela mulher não sabia disso, mas nem por isso deixou de abrir a sua mente, o seu coração, a sua história, a sua vida, total e completamente para Jesus Cristo. Que todos nós façamos isto nesta noite e para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.